Desde muito nova, eu lembro de que eu tinha essa vontade de fazer balé, né? Eu não sei exatamente aonde que começou, mas em casa a gente sempre ouvia muita música clássica, né? A gente tinha uma coleção imensa, né, de todos os compositores clássicos, ahn, que foi herdada, eu acho, do meu avô, né? E a minha avó materna tocava piano, então ela não tinha mais o piano, mas ela sempre trazia muito essa memória de tocar piano, da música clássica, né? Ficava dedilhando as coisas. E talvez aí tenha, em algum momento, ela tenha falado assim, de ser uma bailarina, e talvez isso já tenha lá no começo me enchido os olhos. Mas a imagem da bailarina é uma coisa que eu sempre gostei. Eu lembro que o meu aniversário, acho que de 2 ou 3 aninhos, foi com a temática de bailarina, porque eu já gostava. E, e durante vários anos eu acabei repetindo aquela decoração de bailarina, né? Até muito grande, assim, até uns 10, eu acho que eu ainda costumava usar aquela mesma decoração. Aí, com 4 anos de idade, eu entrei na escola, né? No, no Jardim A, e era uma escola de freira que tinha como atividades extracurriculares, né? Era oferecido para as meninas o balé. Então eu tenho muito essa lembrança de que quando terminava a aula, né, em determinados dias da semana, devia ser 2 vezes por semana, as meninas que faziam balé corriam para ir se arrumar, né, botar o colã, meia calça, fazer o coque. E enquanto eu esperava a minha mãe chegar para me buscar, eu ficava olhando elas, né, se prepararem, e até mesmo às vezes chegava a pegar o iniciozinho da aula, então eu ficava com a cara colada lá no vidro, né, pedia para a professora, eu posso ficar ali olhando, né. E eu tinha muita vontade de fazer, eu cheguei a verbalizar para minha mãe essa vontade, mas enfim, meus pais já tinham bastante dificuldade para pagar a escola, que era uma escola privada, né, de freira, e então ali na escola não teria condições e muito menos fazer numa escola de balé. Na época eram pouquíssimas opções, era basicamente a, a Vera Bublitz e a Lenita Ruschel, que tinha em Porto Alegre, e no início da década de 80, né, isso era, enfim, muito acima das condições que a gente tinha, né, não teria a menor condição de fazer. Aí lá no meu prédio onde eu morava, tinha uma moça que já estava se formando no balé, o nome dela também era Andrea, né, e aí chegou a ter uma época que ela ofereceu para as meninas lá do prédio quem gostaria de fazer aula particular de balé com ela, né, em casa. Aí teve uma vizinha minha que foi fazer, só que mais uma vez eu não tinha grana para fazer, né. A Andrea até permitiu eu assistir uma aula, né, e obviamente eu não fiquei só assistindo, eu fui fazer, e eu lembro quando eu fui fazer a borboleta, ela falou, nossa, tua abertura é maravilhosa, né. Então eu sempre convivi, né, desde que eu me dou por gente também com esse tipo de comentário, que eu tinha corpo de bailarina, que eu tinha uma flexibilidade boa, que eu tinha cara de bailarina, que eu me movia como uma bailarina, né, então sempre fiquei com isso na cabeça, assim, sabe. E eu tinha também um disco que era com a temática do circo, então tinha as músicas de cada um dos personagens do circo. E eu lembro que a música da bailarina era a que eu mais gostava, assim, e sonhava muito com isso, né. Só que aí, por falta de condições, e também porque nessa época, né, lá no início dos anos 80, né, ou tu começava balé fazer desde criança, desde os 2, 3 anos de idade, ou então depois, nevermore, né. Eu tinha uma outra amiga que fazia, ela fazia lá do meu prédio, a Clarissa Zambuja, ela fazia no Lenita Ruschel, e quando tinha as apresentações de final de ano, ela sempre escolhia uma das amiguinhas do prédio, né, para dar o convite e o ingresso para ir assisti-la. E eu lembro que eu fui um ano assisti-la e foi muito legal, fiquei encantada, assim. Lembro também que, em função disso, ela tinha os figurinos dela, né,
E como a gente tinha mais ou menos o mesmo biotipo, né, ela também era magrinha, alta, teve um ano que a gente ia pra festinha de carnaval, que era uma festinha fantasia, e como eu não tinha fantasia, ela me emprestou um dos figurinos dela, né, e era justo um figurino de uma fada bailarina, assim. Então, acho que aquela foi a minha primeira realização, assim, né, porque durante uma noite de carnaval, eu me vesti de bailarina. E foi muito legal. Então, depois, na pré-adolescência, o sonho foi morrendo, foi ficando tudo de lado, né? E eu finalmente fui ter alguma condição de fazer dança lá por volta dos meus 12 anos de idade, que era quando meus pais já estavam separados, o meu pai pagava a pensão para minha mãe, só que aí a minha mãe, até por uma questão de orgulho, não aceitou a pensão, então a gente recebia uma mesada de valor de um salário mínimo, o que era um desbunde para uma criança de 12 anos, né? Então, além das extravagâncias na sorveteria e no shopping com os meus amigos, eu decidi fazer aula de dança. Só que, enfim, como eu não era mais criança, né? Então tinha toda aquela coisa que não poderia entrar no balé. Ao mesmo tempo estava entrando ali na pré-adolescência, então eu já queria uma coisa mais agitada, mais moderninha. Eu fui pro jazz. Eu fiz basicamente o ano todo, né, do jazz. Comecei a turma ali em março, uma turma de iniciante, e no final do ano, ali por setembro, outubro, a gente já faria o exame para passar para uma etapa mais avançada, né? Algumas só que foram convocadas para fazer o exame, nem todas. E eu estava entre essas que estavam sendo convocadas, né? E aquilo me deixou muito nervosa, porque eu sempre fui muito tímida. E a professora falava que ia vir uma professora avaliar a gente, e era uma professora francesa até. E a coisa de ter o nome dos passos franceses, tudo aquilo foi me deixando muito nervosa, apesar de que eu era bem boa mesmo. E acabou que no mês que a gente faria o exame, eu desisti e não fui mais no jazz, né? Por conta dessa vergonha, dessa timidez. Aí, mais uma vez, a dança ficou por um longo período adormecida, né? Então, a primeira vez realizado foi ali aos 12 anos, depois foi somente aos 20 anos de idade que eu fui novamente mexer com o meu corpo, né? Mesmo eu tendo essa flexibilidade, assim, mais inata, eu não fazia nada. E aí eu fui, com 20 anos, estava na faculdade, né, fazia uma carga pesadíssima de cadeiras, né, para fazer os 2 cursos, as 2 diplomações que eu tenho, que é bacharelado e licenciatura. Na época, ainda à noite, eu cursava a Escola Técnica e Comercial da URGS, no curso de Secretariado Executivo. E, enfim, eu precisava de alguma coisa para relaxar, alguma coisa para, né, dissolver um pouco essas tensões. Então, fui pro yoga. Mais uma vez me deparei com a barreira econômica, né, financeira, porque eu gostava muito dessa coisa oriental, mas eu não tinha dinheiro para pagar yoga. Yoga era caríssimo também quando começou, né? Isso aí a gente está falando ali dos anos 2000, ali no início dos anos 2000. Mas a minha mãe trabalhava numa imobiliária, e nessa imobiliária, um dos clientes de uma sala comercial era um professor de yoga japonês, né, com quem ela frequentemente tinha algumas conversas, assim, bem interessantes. E numa dessas conversas ela falou, a minha filha adora essas coisas oriental, incenso e não sei mais o que, né, e ele falou, não, leva ela lá, né, e aí ela falou assim, não, mas a gente não tem condição de pagar. Ele disse, não tô falando disso, leva ela lá, diz pra ela lá, eu quero conversar com ela, né. E aí eu fui totalmente despreparada para fazer a prática. Eu lembro que até hoje que eu tava com uma saia longa, comprida, hippie, assim, bem oriental, bem indiana. E a gente ficou durante 1 hora conversando, assim, eu adorei conversar com ele. O Tim sempre foi como um pai para mim, me ensinou muitas coisas. E aí tava se aproximando do horário dele, da aula dele. E ele falou, então, vamos praticar? Aí eu falei, não teria a menor condição. Ele disse, não, só tô querendo que tu faça uma aula experimental pra ver se tu gosta, né? E eu disse, mas eu tô de saia, não tem como fazer.
E ele assim, não, eu te empresto minha calça. Né? Ele é um japonês de 1,5 m de altura, me veio com a calça dele de tactel lá, que batia, acho, ali no meu joelho, mais ou menos. E aí eu fiz a aula, e aí quando terminou a aula, ele perguntou, e aí, gostou? E eu assim, nossa, adorei, né? E a continuação disso eu vou deixar para um próximo vídeo.